Olá, alunos de máquinas de elevação e transporte, essa disciplina aí, né? Vamos continuar então o vídeo da dimensionamento de guindaste, ok? Então nós fizemos aí uma parte no outro vídeo, né? Já postei para vocês. Vamos dar uma continuidade aí, então. Eu tinha apresentado o guindaste aqui, um guindaste tipo grua, lança treliçada, né? Isso, coluna treliçada. Então vamos continuar aí fazendo o levantamento das forças que agem sobre o guindaste, ok? Tudo conforme essa norma aqui, a norma NBR 8400, a norma lá da ABNT que trata do projeto de máquina de elevação e transporte. Eu tinha feito o balanceamento dessas massas aqui, não é isso? Eu tinha feito a respeito de momento de inércia. Agora vamos fazer a respeito dos momentos que ela gera em torno da coluna aqui. Então eu tenho os pesos aqui, eu tenho as massas de balanceamento, né? B1, o lastro, que é o contrapeso, B2, M4, M1, M2, M3. E aqui o ponto A. Aqui estão as distâncias de cada massa em relação ao ponto A. O ponto A seria o centro aqui seria o centro da coluna, certo? Onde ele vai girar, e onde ele tende a girar, na verdade, né? Ele gira assim, ó, nessa direção aqui. Agora eu estou vendo os momentos que essas forças aqui causam, né? Que as forças da gravidade em cada uma dessas massas causam. Então eu tenho o seguinte, momento em relação a MA, considerando positivo quando está girando no sentido anti-horário positivo, horário negativo, né? Então essas forças aqui da esquerda, B1, lastro e B2, vão provocar momentos positivos. Essas forças aqui, M1, M2, M3, M4, vão provocar momentos negativos, né? Isso aqui no sentido horário. Então, como é que fica esses momentos aí? O peso de B1 aqui mais o peso de B1 vezes a distância de B1 mais o peso do lastro vezes a distância do lastro mais o peso de B2 vezes a distância de B2 menos agora, não é isso? Porque as forças de lá estão colocando um momento negativo, então o peso de M1 vezes a distância de M1 menos o peso de M2, a distância de M2 menos o peso de M3, a distância de M3 menos o peso de M4, a distância de M4. Isso aí, então, vai dar o que? O peso de M1 é 4.600 kg. Então, eu vou colocar aqui 46.000 Newton, ok? Já considerando a gravidade 10, para ficar mais rápido aí. Então, a distância de RB1, tá aqui, ó, é 12,92 metros. Mais, do lastro eu tenho, a massa é 9.250, 92.500 Newton, vezes a distância é 10,92, mais, aí continua, né? Estão todas as massas e as distâncias. Então, continuando isso aí, você vai ter que o somatório do momento em A, o somatório do momento em relação a A é 855.160 Newton metro, ok? Positivo. Então esse é o momento que essas massas elas provocam. Porém, quando eu estou levantando a carga, que eu tenho essa força aqui, eu tenho um momento também, né? Momento da carga. Então, qual é o momento da carga? Eu tenho o momento da carga é igual a 26.000
Newton vezes a distância da carga. A distância da carga está aqui, ó, 40 metros. 40 metros. Então, esse momento aí da carga, ele dá 1.040.000. 1.040.000 Newton, não é isso? Negativo. Ele é negativo por quê? Porque ele está girando no sentido, ele tende a girar no sentido horário. É isso? Então, o momento da carga é igual a menos 1.040.000 Newton metro. Repare o seguinte, esse momento negativo, ele tem um valor absoluto um pouquinho maior que o momento positivo, não é isso? Isso por quê? Porque nem sempre você vai estar levantando a carga completa, essa carga aí, né? Essa carga aqui é o valor máximo, 2.600 kg, né? Mas você vai estar levantando às vezes menos, então na hora que o guindaste está operando, ele vai trabalhar com o momento, ora um pouco negativo, ora um pouco positivo. Se eu fizer essa diferença aqui, ó, se eu somar os dois, somatório de momento em relação a MA mais o momento da carga, eu vou ter o que? Eu vou ter mais 855,16 menos 1.040 kN aí, né? Então eu tenho aqui, esse valor aí, vai dar menos 184. Menos 184. Menos 74 kilonewton. Então eu tenho, na hora que eu estiver puxando a carga completa, ele vai estar 184 kN negativo, certo? Mas porém, como essa carga nem sempre é o máximo, ele vai estar oscilando aí em torno de um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ok? Então esse é o balanceamento aí dos momentos. Agora vamos lá, fazer as reações devido ao rolamento. Vamos apagar aqui agora, ok? Vamos apagar aqui. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Então, continuando aqui agora o item 6. A gente tinha parado no item 5 lá no vídeo anterior. Fizemos aqui o balanceamento. A gente já tinha começado o balanceamento lá. Só que nós fizemos a gente tinha feito lá no primeiro vídeo, só dos momentos de inércia, mas não dos momentos, né? Agora continuando aqui o item 6. Então o item 6 é o seguinte, reações transversais devido ao rolamento. Se o carrinho travar uma das rodas, aí você gera uma força. Na hora que a lança está girando, é gerada uma força aí. Essa força é dada pela norma da seguinte forma, ó. Eu tenho uma vista superior do carro aqui, ele tem esse comprimento 1,5, está fora de escala aqui, não 1,5, 1,50 metros aqui e 1,65 metros ali, a largura dele. Então, o que acontece aí? Então é o seguinte, na norma, a gente tem o seguinte, na figura 6 da norma, vou colocar aqui, né, da NBR 8.400, aí na figura 6, a gente tem o seguinte, a gente entra aqui com uma relação B sobre A, que nós temos aqui do carrinho, desse guindaste, 1,65 sobre 1,50. Aqui dá 1,1, essa relação, certo? Aí na figura 6, lambda é igual a 0,05 na figura, ok? Como eu falei, eu vou fazer o vídeo aqui e faço um arquivo PDF onde eu coloco os prints da tela, certo? Cada vez que enche o quadro, eu tiro um print e coloco lá. E eu vou colocar as figuras da norma indicando esses valores aqui. Como é que vocês conseguem? Figura 6, aí você entrando com 1,1,
dá esse valor aqui, é um gráfico que tem lá, né? Um gráfico que tem na norma e dá o lambda igual a 0,05. E aí, para calcular, então, essa força aí, calculo da seguinte forma. É uma força chamada HT, que é igual o peso da carga, é igual aqui, ó. O peso da carga mais o peso do carro dividido por 2, essa é uma equação da norma, vezes lambda. Então isso aqui vai dar o seguinte, ó. HT vai dar 26.000 Newton, mais o carrinho é 4.000 Newton. Ele é 400 kg, certo? Sobre 2 vezes 0,05. Então isso aqui me dá uma força H transversal de 750 Newton. Então vamos anotando aí as forças que vão ser geradas no carrinho aqui, né? Massa do carro, vou colocar aqui, ó, massa do carrinho, M carro, igual a 400 kg, ok? Isso é um dado do guindaste aí, desse exemplo. Agora o número 7, efeitos do choque contra o batente. Número 7, então, efeitos do choque contra o batente. Você tem um trilho por onde corre esse carrinho, certo? Eu tenho aqui o carrinho, eu tenho as rodas dele aqui, né? Vamos fazer um esqueminha aqui. Eu tenho um carrinho aqui, esse carrinho se movimenta sobre os trilhos aqui, ok? Sobre os trilhos. Nas extremidades tem um batente aqui. Para quê? Para o carrinho não cair, não é isso? O carrinho não cair do trilho. Imagina só se esse carrinho cair aqui, cair com a carga e tudo, né? Então é perigoso. Então você tem um batente no final do trilho lá. Esse carrinho, ele pode dar um choque contra o batente aí, certo? Então nesse caso aí, como é que fica a força desse choque? É o seguinte, ela é o seguinte, ela é dada assim, a força do choque é igual massa do carro vezes a velocidade do carro ao quadrado dividido por um fator de amortecimento. Certo? Aí eu tenho o seguinte, a massa do carro, eu botei ele a 400 kg, né? A velocidade do carro, aqui é o seguinte, a velocidade do carro ele tem a velocidade própria dele, essa velocidade aqui de 0,20 metros por segundo. É uma velocidade reduzida, porque nesse caso aqui, nesse exemplo, ele tem um sensor elétrico que quando chega próximo ao batente, ele reduz a velocidade, é um sensor elétrico, entendeu? Que funciona aí. Então ele reduz a velocidade para 0,20 metros por segundo e tem um fator de amortecimento. Esse fator de amortecimento é igual a 0,01 metro. É o seguinte, o fator de amortecimento é a distância para esse carro parar. Entendeu? É a distância que depois quando ele encosta, a distância desde a velocidade que ele está até ele atingir a velocidade zero. Isso aqui tem borracha no batente, né? Então, um valor bom para considerar é isso aí. Um centímetro, né? 1 centímetro é a distância que a borracha vai se deformar
até o carrinho parar, entendeu? Para gerar essa força de choque aí. Então deixa eu sair do quadro aqui para gerar poder fazer o print screen depois. Então vamos continuar aqui, né? Deixa eu dar uma pausa. Então eu coloco aí a força de choque. Vai ser igual a 400 kg vezes 0,20 metro por segundo ao quadrado, dividido por esse fator ali, né? Pelo fator 0,01 metro. Então vai ficar a força do choque é igual a 1.600 newton. Então quando esse carrinho bate no batente, ele gera uma força de 1.600 newton nessa direção aqui, ó. 1.600 newton. Então são aí os vários tipos de força que geram, né? A ação do vento agora. As forças do vento sobre o guindaste. Agora a gente vai entrar na parte aí que vai demorar um pouco, né? Eu vou fazer aqui o seguinte, o 9 já, que é a área efetiva da coluna. Área efetiva da coluna. É o seguinte, a coluna, ela é feita assim, ó. Ela tem um perfil aqui. Um perfil aqui. Perfil aqui. Aqui, certo? Perfil aqui. E aqui. A coluna, ela é a estrutura da coluna, né? Ela é feita assim, onde eu tenho o seguinte, ó, aqui eu tenho 1.650, então vou colocar as dimensões aqui. Aqui eu tenho 1.650 milímetros, ok? 1.650. Aqui eu tenho 2.500 de altura. Então aqui 2.500. 2.500 de alturas. Aí eu tenho o seguinte. Aí eu tenho agora as espessuras, ó, 112. Essa aqui, 112 milímetros, ok? Então vamos lá. Essa de cima, 55. Essa de cima aqui, 55. Onde essa altura aqui, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui vai ser 1.650, aqui também 112. Então aquela distância ali vai ser 1.650 menos 2 vezes 112, não é isso? Então vou fazer aqui rapidinho, que eu não anotei aqui. 1.650 menos 2 vezes 112. Então aqui dá 1.426. Essa distância aqui, né? Aqui é 55, eu coloquei 55 milímetros. Aqui 112. Essa peça de dentro aqui é 68 milímetros. (68 mm), ok? Então onde mais a gente tem aí? Essa daqui também é 55, né? Igual a de lá. (55).
E essa aqui 55 também. Então, vamos calcular a área efetiva disso aí, certo? Então, tem o seguinte, ó. A área efetiva, a área que realmente, quando o vento passa pela estrutura, né, ele vai encontrar isso aqui. Então, qual é essa área aí que ele vai encontrar? A área da coluna aqui, tá? Da coluna. A estrutura da coluna aí. Que área é essa, então? A área efetiva vai ser o seguinte, vou colocar aqui, né? Área efetiva. Quem é essa área efetiva, então? É 1650 vezes 55. Aliás, 1650 vezes 55, que é essa peça de baixo, mais 2 vezes 1426 vezes 55, que são essas duas peças na horizontal, mais 2 vezes 2.445 vezes 112. 2.445 vezes 112. São essas duas peças na vertical, certo? Porque se você pegar aqui, ó, pegar essa distância aqui, ela vai ser o quê? Vai ser 2.500 menos 55. 2.500 menos 55 dá 2.445. 2.445. Então, você vai olhar para aqui para os números e vai comparar com aquelas medidas ali para você entender, ok? Mais 1.826 vezes 68. Espera aí. Mais 1.826 vezes 68. 68 são essas aqui, não é isso? Essas aí. São duas vezes, na verdade, né? Vezes 2 aqui. Vezes 2. Então dá... Espera aí. Então essa área aí, área efetiva, então dá 1.043.626 milímetros quadrados. Se você somar isso aqui tudo, certo? Aí eu tenho agora o coeficiente área efetiva sobre a área, que é o que eu vou usar, ok? Lá na hora de calcular a força do vento. Isso está de acordo com a norma 8.400, tá bom? A NBR 8.400. Então eu tenho o seguinte, o coeficiente aqui, área efetiva sobre área vai ser o quê? 1.043.626 dividido pela área, que é essa aqui, ó, é 1.650 por 2.500. 1.650 por 2.500. Isso aí vai dar 0,25. 0,25, ou seja, é um coeficiente que eu vou usar para calcular a força. Por quê? Porque o vento passa por aqui, né? Isso pela coluna aqui, ó, ele vem nessa direção aqui, perpendicular ao quadro, ele vai encontrar essa estrutura. Só que por aqui ele passa. Então eu estou desconsiderando esse fator para desconsiderar essas áreas aí, ok? Agora, a área efetiva da lança. Vamos lá, área efetiva da lança. A lança tem uma estrutura diferente. Esse aí é o número 10, né? Aqui eu parei no número 9, número 10. Vamos numerar para a gente poder ficar organizado aí, certo?
A estrutura da lança, ela é o seguinte, a estrutura da lança, ela é da seguinte forma, ó. Se você olhar a lança, eu vou botar a vista aqui, ó. Aqui. Aqui. A lança, ela é feita assim, ó. Onde eu tenho aqui 1215. Essa largura aqui, 1215, aliás, 1215 milímetros, né? Coloquei errado aqui, eu botei 1251. Então, 1215 milímetros. Deixa eu sair da frente aqui, 1215 milímetros. Esse pedaço aí. 110 esse pedaço aqui, ó. 110. 1600 essa altura. Aliás, até aqui, ó. 1600 essa altura. Essa altura até aqui, 1711. 1711. Ok? Então tem o seguinte. Só que eu tenho, essa é uma vista, né? Se você olhar, estiver olhando daqui a lança. Vamos ver a outra vista então, vamos fazer uma outra vista. Ó, nessa vista aí eu tenho o seguinte, eu tenho uma peça em cima, uma peça na parte inferior, certo? E tenho a estrutura fazendo isso aqui, ó. Tá? Vem cá. É uma treliça, né? Sobe e por aí vai. E por aí vai, certo? Essa aqui é uma vista lateral. Essa aqui é uma vista lateral. Ok? E essa aqui seria uma vista frontal. Vista frontal, ok? Essa vista aqui seria você olhando aqui, ó. Você olhando dessa parte aqui, ok? Então, como é que a gente calcula isso, ó? A área efetiva, calcular então aqui a área efetiva da lança. Nós calculamos a coluna, não é isso? Vamos calcular da lança agora. Como é que fica então a área efetiva da lança? Eu tenho o seguinte, ó, a área efetiva da lança, primeiro que esse comprimento aqui, ó, ele é de tal forma que ele é calculado por esse ângulo aqui. Esse ângulo, ele é de 57,3. 57,3 graus, ok? Então é o seguinte, nessa configuração aqui, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho essa distância e tenho essa distância. Eu tenho aqui 57, deixa eu desenhar mais inclinado aqui, porque o 57 ele é maior que 45 graus, então deixa eu desenhar um pouco mais inclinado aqui. Então é o seguinte, ó, essa configuração, 57,3 graus. Se essa medida aqui for L, ó, se essa medida aqui for L, aqui vai ser 1,85 L, ok? Que é essa inclinação ali. Então, como é que eu vou calcular a área efetiva? A área efetiva, então, vai ser...
A área efetiva, então, da lança vai ser igual 0,110. E aqui é um tubo. Essa estrutura aqui, ó, é um tubo de 60 milímetros de diâmetro. Essa estrutura aqui. Então, D igual a 60 milímetros. Então, a área efetiva vai ser o seguinte, ó. Vai ser 2 vezes 0,110 vezes 40 metros. Deixa eu colocar as unidades aqui para vocês entenderem melhor. Ok? Então, melhor para entender. 0,110 metros, que é o que? 110 metros é isso aqui, ó. 110 milímetros, né? 110 milímetros. Então são 2 barras, não é isso? Vezes 40 metros, que é o comprimento da lança. O comprimento total da lança aqui. Mais 40 vezes 0,06. Deixa eu botar as unidades de novo que eu esqueci, né? Então vai ser 40 metros vezes 0,06 metros, que é o diâmetro daquele tubo ali. É o diâmetro, mas eu pego a área frontal, né? Isso, quando o vento bate aqui, ele tem a área frontal ali. Vezes 1,85, que é esse fator aqui, porque quando eu ando os 40 metros aqui, o tubo vai andar 40 metros vezes 1,85, porque ele está inclinado, ele vai fazendo, subindo e descendo aqui, né? Então isso aí é a área efetiva da área efetiva da lança, dá 3,2 metros quadrados. E a área da lança? A área da lança vai dar... a área da lança vai dar 1,711 vezes 40, que dá 68,4 metros quadrados. Que é isso aqui, ó. É 1,711, que é a altura da lança, vezes os 40 metros, que é o comprimento da lança. E esse fator aí, área efetiva dividido pela área, vai dar então 13,2 vezes 68,4, que dá 0,20. Esse é o fator. O outro, o da coluna deu 0,25, né? E o da lança deu 0,20, ok? Essas duas estruturas aí. Agora, o cálculo da pressão. A pressão do... Então, paramos no item 10, agora fazer o item 11. Então, vamos lá. O número 11, então, 11 é força do vento. Da NBR, da norma NBR 8400, você tem o seguinte, lá da força do vento, eu tenho que a força de arrasto, ela é dada por 0,613, não, ela é dada por, aliás, a pressão ela tem um fator aqui, que é a pressão, que é 0,613, velocidade do vento ao quadrado. Isso aqui vai dar em Newton por metro quadrado, isso é a unidade de pressão, tá? Essa unidade aqui. E a força
A força vai ser igual um coeficiente de arrasto vezes essa força aqui, essa pressão, aliás, vezes a área. Vezes a área, ok? Então eu tenho isso aqui. Para a estrutura, para treliça, vou colocar aqui, né? Para treliça, a norma já dá o valor lá. Ela dá que CA é igual a 2,5, que é o coeficiente de arrasto para treliça na norma, entendeu? Certo? Então, o que eu tenho aí? Próximo passo, né? Fizemos a força de arrasto. O próximo passo aqui é o seguinte: força de arrasto da contralança. Esse é o número 12, então, ó. 12. Força de arrasto na contralança. A contralança, essa parte aqui de trás, certo? Essa parte aí, ela é fechada. Ela não é treliçada não, tá? Aqui você tem os pontos, na verdade, né? Ela é fechada aqui. Então essa parte aí é prisma cheio, né? É um prisma cheio. Nessa parte aí é o seguinte, onde eu tenho aqui, a altura é 1000 milímetros, é 1 metro aqui, certo? Aqui, essa distância aqui é 12,45 metros, 12,45 metros. Aqui você tem 12,92, mas 12,92 é dessa parte até o centro da lança, né? Então eu tenho um pedacinho aqui ainda, que é o centro da coluna, na verdade. Então essa parte aqui dá 12,45 milímetros, ok? E aqui é 1 metro. E a outra dimensão, se eu fizer assim, né? Se eu fizer o desenho em perspectiva, aí eu tenho o seguinte. Eu tenho isso aqui que é 1 metro. Essa distância aqui, que é 12,45 metros. E tem essa distância aqui, que é 3.650 milímetros. 3,65 metros, ok? Esse coeficiente aí de arrasto, pegamos lá da norma NBR 6123. Da NBR 6123. Essa norma aqui é sobre vento. É forças devido ao vento. Isso aqui é usado para projetar não só guindaste, né, mas é usado para projetar chaminés, prédios, né? Chaminés, prédios, coisas a grandes alturas. Eu mesmo usei essa norma aqui num projeto de uma chaminé de um vente. Aí a altura da chaminé tinha que calcular eu não fiz o projeto todo, mas o projeto, a parte de definir a altura da chaminé, eu tinha que definir a altura da chaminé para a concentração de gases lá embaixo ficar numa concentração aceita pela norma. E essa norma aqui, ela te dá a força de vento para tudo, né? Então, dessa norma aí, eu tenho o seguinte, eu tenho que, colocando aqui, ó, eu vou colocar os valores aqui, tá? H1
Isso aqui eu vou chamar então de H1, e o L1, chamar esse aqui, ó. L1 esse aqui. Então eu tenho H1 sobre L1, que é igual a 12,45 metros sobre 1,0 metro, dá 12,45. Da norma, então, eu tiro um CA igual a 0,6. 0,6, ok? Esse coeficiente de arrasto. Eu até esqueci de botar, é coeficiente de arrasto, tá? Esse aqui. Então, CA aqui, né? Coeficiente de arrasto. Esse aqui também tem como você calcular lá pelo livro de mecânica dos fluidos, tá? Você tem como calcular, pelo livro do Encropeira também tem como calcular. Mas eu até tentei calcular pela Encropeira e dá um valor um pouco diferente. A vantagem da norma, de fazer pela norma, é que a norma já está baseado em muitos fatores práticos, entendeu? Então você tem um valor mais próximo aí da realidade quando você faz pela norma, né? Está mais baseado em dados práticos isso aí. Então eu vou ter o seguinte, ó, a força de arrasto, então, vai ser igual CA vezes Q vezes a área. Aí, e esse Q aí? Esse Q que é a pressão, né? Pressão exercida pelo ar. Isso não é uma pressão estática, é uma pressão dinâmica, tá bom? Essa pressão aí é o seguinte. Lá na norma, agora a outra norma, voltando para a norma 8.400, eu tenho o seguinte, ó. Na norma 8.400, eu tenho o seguinte, vou colocar aqui, da NBR 8.400, eu tenho o seguinte, até 36 metros de altura, eu tenho V igual a 20 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade do vento, né? Do vento. Então é o que nós estamos considerando aí, tá? Eu estou considerando isso aí. Essa altura, ela vai dar próximo disso aí, né? Aqui dá 35 até 36 metros, é o que está dando aí. Então, para isso aqui, eu tenho o seguinte, quando você calcula o Q é igual a 0,613 vezes 20 ao quadrado. Isso aí dá 0,613 vezes 20 ao quadrado. Dá 245,2. 245,2 Newton por metro quadrado. Só que a norma, ela tem uma tabela lá, na tabela da norma, para essa velocidade, ela me dá um Q de 250, tá bom? Então eu vou anotar o da tabela da norma, 250 Newton por metro quadrado. Então eu vou botar aqui, ó, Q igual a 250 Newton por metro quadrado. Eu dei uma olhadinha porque disso é o seguinte, porque diverge um pouquinho lá, aqui está majorando um pouquinho, né? As normas anteriores era um valor um pouquinho maior aqui. Então na hora de converter, eles converteram para 0,613, mas lá na hora de deixar na norma, eles deixaram a tabela, da velocidade e desse fator Q aqui, né? Que é a pressão dinâmica Q. Então vou usar essa pressão dinâmica Q da norma. Então estou no item 12, né? No item 12, eu pulei aqui as páginas um pouquinho. Item 12. Então vai dar agora, eu acho que eu vou apagar essa figura aqui, não é uma pena de apagar, né? Essa figura é um trabalhão para fazer. Eu fico pensando se eu apago ou não apago. Eu fiz ela até fora do vídeo, porque
eu vou apagar, ela já tá aí só se dá um print screen da tela, né? Ela vai estar disponível para você aí na tela. Então, era só, na verdade, só podia deixar se eu tivesse que estar recorrendo a ela toda hora, entendeu? Aos dados dela, mas a gente já consegue andar igual a tabela, né? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Então nós podemos calcular agora a força de arrasto. A força de arrasto vai dar o quê? Vai ser CA, que é 0,6, vezes o quê? Que é 250 Newton por metro quadrado, 250 Newton por metro quadrado. E a área aí vai ser 12,45 vezes 1 metro, né? Vezes 1 metro. Que vai dar 1867,5 Newton. Então nós já temos aí uma força de arrasto. Ok? Força de arrasto na lança. 3 agora. Força de arrasto na lança. A força de arrasto na lança vai ser o seguinte. Como eu falei, para treliça, CA igual a 2,5. Isso aqui dá NBR 8.400. Então eu tenho o seguinte, FA é igual 2,5 vezes 250, que a velocidade do vento é a mesma, né? Então a mesma pressão dinâmica, 250 vezes a área. Quem é a área agora? Ó, a área vai ser, a área da lança tinha dado 0,20, não é isso? Na lança, o fator lá de área efetiva, o fator de área efetiva deu 0,20, deu 0,20, né? Eu apaguei tudo aí, deu 0,20 da lança. O outro que deu 0,25 da coluna. Então aqui vai ficar, a área então a área vai ser 1,711 metro vezes 40 metros, que é o comprimento, vezes 0,20, que é o fator lá da área efetiva sobre a área, ok? Então a força de arrasto sobre a lança dá 8.555 Newton. A ser considerada aí força de arrasto da lança. Agora a força no tirante da lança. 14. Tirante da lança. Você tem aqui, ó, a lança está aqui. Você tem a coluna aqui, tirante, essa parte aqui. Isso aqui pode ser cabo, tá bom? Ou uma barra, no caso ali uma barra. Essa barra aí, ela tem... Essa barra, ela tem 0,1. Ela é uma barra, né? Uma barra assim. Onde isso aqui é 0,11 metros. E essa medida aqui é 21,7 metros, ok? E da norma da NBR 6123, que é a norma de vento, eu tenho o seguinte, eu entro lá com H sobre L, que é igual a 0,11 sobre 21,7, que dá um número aí
0,11 sobre 21,7 dá um número bem pequeno, né? Aliás, é o contrário aqui, desculpa, é o contrário. Para pegar na norma, é L sobre H. Eu notei errado aqui. É L sobre H, que é igual a 21,7 dividido por 0,11. Então isso aí, então aqui eu tenho que botar 1 dividido pelo 252 aqui. Lá da norma tende a infinito lá pela norma, tá? Você tem uns valores lá. Então isso aí ele me dá um CA, um fator de arrasto, né? Coeficiente de arrasto de 1,3 da norma, dessa norma aqui, tá? Me dá esse fator de arrasto aí. Então, com esse fator de arrasto, eu posso calcular então a força de arrasto do tirante, né? Então, a força de arrasto vai ser 1,3 vezes os 250 newton por metro quadrado, vezes a área. A área é o que? 0,11 metros vezes 21,7 metros. Isso aí me dá uma força de 775,8 newton. 775,8 newton. Então, mais uma força calculada aí, ok? Agora vamos para o tirante da contralança. Então agora o tirante da contralança. O tirante da contralança, eu tenho aqui um comprimento de 13 metros e a largura dele de 110 milímetros, ok? Então eu entro lá também da NBR, quer dizer, da NBR, né? Da NBR vai dar a mesma coisa. Da NBR 61,23, eu tenho L sobre H igual 13 metros sobre 0,11 metros, tende a infinito para as considerações da norma lá. Então isso aí me dá um CA igual a 1,3 também. 1,3. Aí eu tenho a força de arrasto, então vai ser que é CA vezes Q vezes a área. Coeficiente de arrasto vezes a pressão dinâmica vezes a área. Coeficiente de arrasto 1,3, 250. Quem é a área? A área é 13 vezes 0,11. Então a força de arrasto aqui no tirante vai dar 464,8 newton. Pronto, mais uma força que a gente tem aí. Agora a força de arrasto sobre a torre. 16 agora, né? Força de arrasto sobre a torre. Sobre a torre eu tenho o seguinte. Na parte treliçada, eu tenho a parte treliçada que é de 30 metros, né? E a parte da cabine que é os 5,8 metros. Então na parte treliçada aí, eu tenho o seguinte. Eu tenho para-treliça, né? Para-treliça da NBR. A NBR 8.400, eu tenho coeficiente de arrasto igual a 2,5. Então eu vou ter a força de arrasto vai ser igual, que é CA vezes Q vezes a área, vai ser igual a 2,5 vezes 250 vezes... Quem é a área agora? A área da torre vai ser 30 metros. Vou colocar a unidade aqui, newton por metro quadrado. Vou colocar a unidade para poder facilitar o entendimento aí. 30 metros, que é a altura da parte treliçada,
vezes 1,65 metros, que é a altura que é a largura, na verdade, e 0,20, que é o fator da área efetiva. Não, 0,25, é isso? 0,25. Esse 0,25 ali é aquela área efetiva sobre a área, ok? Então, que me dá esse 0,25. Então, a força de arrasto aí, eu vou calcular agora porque eu mudei um termozinho ali no que eu tinha aqui. Então, é 2,5 vezes 250 vezes 30 vezes 1,65 vezes 0,25. Eu tinha colocado 0,20 aqui. Então dá 7.734. 7.734 Newton. Essa é a força que o vento faz sobre a torre, ok? Sobre a torre do guindaste. Então, item 16 está calculado aí. Agora o item 17 sobre a cabine de comando. 17, cabine de comando. Na coluna eu tenho o seguinte, ó, eu tenho uma parte que é treliçada, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, e tem essa parte aqui que é a cabine. Então essa parte aqui, treliçada, tem 30 metros de altura. E essa outra parte aqui tem 5,8 metros, que é a cabine. E isso aqui tem uma largura de 1,65 metros, ok? De largura. Então daí eu tenho os dados para calcular a cabine, certo? A cabine também, ela é fechada. Cabine é um prisma fechado. Então eu tenho que pegar da NBR 6123, que é a norma que trata só de vento. Então por essa norma aí, eu tenho o seguinte, eu tenho L sobre H, que é 30 metros sobre 1, não, desculpa, não é 30 não. É 30, que é 5,8. Eu estou tratando da cabine, né? 5,8 metros dividido por 1,65. Começou a falhar. Não, é o pano meio molhado que eu uso ali. Então dá 5,8 dividido por 1,65, dá 3,5. Isso aí me dá um CA, um coeficiente de arrasto, de 1. Coeficiente de arrasto de 1, né? Isso da NBR 6123. Então eu tenho a força de arrasto, que é igual ao coeficiente de arrasto vezes a pressão dinâmica vezes a área, vai ser igual a 1,0 vezes 250 newton por metro quadrado, vezes a área. Quem é a área? A área é 5,8 metros vezes 1,65 metros. Então a força de arrasto aí, 3.480 newton. Ok? Ao 18, a força de arrasto sobre a carga. A força de arrasto sobre a carga. Sobre a carga eu tenho o seguinte, ó, da norma da da NBR 8.400, eu tenho o seguinte, considerar 0,5 metro quadrado, 0,5 metro quadrado por tonelada. Certo?
como a minha massa ali, ela é de 2.600 quilos, então a área vai ser igual ao quê? Vai ser 2.600 quilos, vai ser 0,5 metro quadrado por 1.000 quilos vezes 2.600 quilograma. Então a área aí a ser considerado, a área vai dar 1,3. Não vai dar, deixa eu ver aqui. 0,5. 0,5 vezes 2,6, né? É 1,3 mesmo, tá certo. 1,3 metro quadrado. Isso aí se você não tiver informação melhor, se você conhecer a carga, é que essas cargas variam, né? Se uma hora você levanta uma coisa, outra hora levanta outra, então a norma manda considerar isso aí. Daí eu tenho o que então? O coeficiente de arrasto aqui é o coeficiente de arrasto é geral, que é 2,5, é igual ao geral da norma. Da norma 8.000 NBR 8.400. Então eu tenho a força vai ser igual a 2,5 vezes 250 newton por metro quadrado vezes 1,3 metro quadrado, que dá 812,5 newton. Então essa é a força de arrasto que age sobre a carga, ok? Então foi o 17 e o 18. Agora vamos para o 19. Agora o item 19, combinação de forças, né? Combinação de forças. Então tem o seguinte, aqui a norma lá ela dá vários tipos de equipamentos, né? Eu selecionei lá o seguinte, para esse caso aqui, da NBR, então vou botar aqui, né? Da NBR 8.400. O que eu peguei lá? Equipamentos industriais. Está começando a falhar esse. Equipamentos industriais. Em geral. Com gancho. Aí, isso me dá um tipo de equipamento classe 5 da norma. Então eu tenho aí um fator mx igual a 1,12 e um fator psi igual a 1,30. Então combinando aqui eu tenho o seguinte, ó, a força vertical ela é o peso da carga, não é isso? O peso da carga vezes esse fator de majoração mais o peso do carro, isso aqui, vezes o mx, que é outro fator de majoração, dividido pelo número de rodas. Isso para saber a carga em cada roda do carrinho, entendeu? Então vai ficar a força vertical é igual a 26.000 newton, né? Vezes 1,30 mais 4.000 newton, que é o peso do carrinho, que é 400 kg, né? A massa dele, vezes 1,12 dividido por 4 rodas. Então isso aqui dá uma força vertical
igual a 10.584 Newton em cada roda. Cada roda, certo? Isso aí ele considera também uma força horizontal. Horizontal que é igual a peso da carga, o peso da carga, mais o peso do carro, vezes o mx, dividido pelo número de rodas, dividido por 12. Isso aí vai dar, outra vez, 26.000 mais 4.000, o fator 1,12 sobre 4 vezes 12. Isso aqui dá uma força horizontal de 700 Newton por roda. Por roda, ok? Então essas são as forças que agem no guindaste, certo? O projeto da estrutura do guindaste a gente vai fazer agora não, porque ele é um projeto de estrutura metálica, né? A treliça é um sistema complexo. Esse sistema aí de projetar um sistema desse treliça, ele vai bem ou num programa, você calcular um programa de... Tem o estrutura metálica, tem o Metallica, que é um software que calcula muito bem uma estrutura metálica, certo? Eu usei bastante esse software aí. Na empresa, não, eu não tenho licença dele, eu usava na empresa lá que eu trabalhava, na Metallica. Tem o ANSYS, que você calcula também, o ANSYS. Ou pelo Excel. Pelo Excel também você calcula, né? Fazer um cálculozinho de treliça no Excel, dá para fazer. Esses 3 softwares, certo? Então as cargas a gente tem aí. Eu vou botar na aula lá um diagrama para vocês, mostrando um desenho em perspectiva, mostrando a direção de cada uma dessas forças, tá bom? Porque eu vou ter as forças aqui, vocês vão ver que algumas forças dessas vão estar na vertical, umas vão estar na horizontal na direção X, outras vão estar na direção Z, né? Como é que você quiser considerar para cá, ok? Então a gente encerra aí essa aula, ok? Até mais.